Olá, pessoal, tudo bem? Como o vídeo anterior havia ficado muito grande, eu tive que dividi-lo. Então, nesta terceira parte, da explicação da República Oligárquica, nós vamos falar a respeito de três características políticas desenvolvidas neste período. Quais serão elas? A política do café com leite, a política dos governadores e a política das salvações. Bem, pessoal, nós vamos iniciar a nossa terceira aula falando a respeito da chamada política do café com leite. Ora, o que foi a política do café com leite e quais foram as características desta prática? Durante a República Oligárquica, nós vamos ter aí o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro liderando a política nacional. Então, dessa forma, vejam vocês que o café correspondia a São Paulo e o leite a Minas Gerais, por ser o maior estado produtor leiteiro nesse momento. Ora, mas por que Minas Gerais e São Paulo lideraram esse período político? Pelo seguinte, São Paulo representava cerca de 60% da produção nacional cafeeira. E nesse momento, como uma continuação aí do Império, o café era o principal produto de exportação brasileiro. Então, São Paulo representava a grande liderança econômica nacional. Já Minas Gerais, embora também produzisse café em uma menor quantidade, tivesse aí a produção leiteira bem significativa também, mas Minas Gerais foi uma liderança dentro do cenário político nacional porque era um estado extremamente populoso. Então, Minas conseguiria decidir uma eleição. Então, dentro desse cenário que eu acabei de explicar para vocês, durante o governo de Campos Salles, a gente vai ter a consolidação da chamada política do café com leite. Mas vejam vocês que nem sempre esses dois estados estiveram juntos na eleição de um determinado candidato. O que isso quer dizer? Que nem sempre o candidato que ganhava, ele era apoiado ao mesmo tempo por esses dois estados. Mas ao longo aí da República Oligárquica, nós vamos ter aí os candidatos que que venciam as eleições sendo apoiado ora pelos dois estados, ora por um ou pelo outro. Bem, pessoal, pegando o gancho aí na política do café com leite, nós vamos ter se consolidando durante o governo do presidente Campos Salles, o que ficou conhecido como a política dos governadores. Ora, professor, o que foi isso? Como que isso aconteceu? Foi o seguinte, meus queridos. Vocês estão lembrados daquela política do encilhamento que foi implantada no Brasil durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca? E que teve como consequência uma crise financeira enorme no Brasil. Pois bem, essa crise financeira, ela adentrou a República Oligárquica. E durante o governo do Prudente de Moraes, ele vai implantar uma política econômica que tinha por objetivo diminuir a inflação. Ela era então anti-inflacionária. Ok, Prudente de Moraes conseguiu dar jeito na economia do nosso país? Não. E aí, então, Campos Salles vai seguir pela mesma linha do Prudente de Moraes. Ele vai implantar também, ou seja, ele vai, na verdade, continuar com uma prática econômica deflacionária, né? Ou seja, que tinha por objetivo impedir o aumento da inflação, diminuir, né, a inflação. E para isso, então, ele vai implantar algumas medidas, como por exemplo, ele vai cortar o crédito às indústrias, ele vai paralisar
a emissão de moedas, ele vai criar novos impostos e aumentar alguns já existentes. Ele vai reduzir as despesas públicas e vai conter o aumento dos salários. Ora, qual vai ser o resultado desta política implantada por Campos Salles? Nós vamos ter aí o poder aquisitivo da população assalariada diminuindo. E isso vai gerar um caos ainda maior na economia brasileira. A única solução, então, encontrada por Campos Salles vai ser a seguinte: ele vai até a Inglaterra, até Londres, e vai negociar com os banqueiros Rothschild. E aí, então, ele vai conseguir um empréstimo justamente para tentar negociar essas dívidas passadas. Mas aí, em contrapartida, né, os banqueiros vão falar: tá, meu amigo, eu te libero dinheiro, mas qual garantia eu vou ter de que o Brasil irá me pagar, irá quitar essas dívidas, não vai me dar calote, né? Ele vai falar o seguinte: olha, eu posso oferecer para vocês como garantia as rendas das alfândegas brasileiras, as receitas da Estrada de Ferro Central do Brasil e do Serviço de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro. E os Rothschilds ainda vão falar o seguinte: olha, vocês vão ter que se comprometer a não contrair novos empréstimos no exterior sem a nossa autorização. Dessa forma, então, pessoal, vejam vocês que a economia brasileira, assim como no Império, ela vai continuar sendo dependente e controlada pelos banqueiros ingleses. Bem, pessoal, para ele conseguir, então, desenvolver essa sua política econômica e financeira, né, até mesmo contrair esse empréstimo, ele precisava do apoio do legislativo. Acontece que o Campos Salles ele não tinha maioria a seu favor. Qual vai ser a grande sacada dele? Então, ele vai implantar o que veio a ficar conhecido, então, como a política dos governadores, que vai se caracterizar, pessoal, por um apoio mútuo, né? Entre os governos estaduais, que vão estar diretamente ligados às oligarquias locais, né? Aos coronéis, e o governo federal. Então, o que vai acontecer? O executivo ele vai se comprometer a não interferir nos estados e ele vai nomear os funcionários do governo indicados ou aprovados pelas oligarquias estaduais. Vai haver aí uma troca de favores, conforme vocês podem observar na imagem que está à esquerda. Observaram? Então vejam vocês que serão eleitos para o Estado, serão para governadores do Estado, bem como também para o Legislativo, aquelas pessoas que vão comungar dos mesmos interesses do presidente da República, bem como das oligarquias locais. Então, os interesses desses grupos vão estar garantidos. Ora, mas se por acaso, professora, viesse a ganhar um candidato que não estivesse alinhado aí às ideias das oligarquias locais e da presidência da República, para impedir que isso acontecesse, eles reimplantaram uma comissão dos tempos do Império, que era chamada de Comissão Verificadora de Poderes. Então, quando um candidato que não era alinhado ao governo federal, que não era alinhado aos governadores, às oligarquias locais, ganhava, essa comissão entrava em cena e dizia que as eleições haviam sido fraudadas. Dessa forma, então, essa política dos governadores, ela conseguiu impedir que pessoas que não estivessem alinhadas à oligarquia brasileira ganhassem as eleições.
Bem, pessoal, nesse slide nós vamos falar a respeito do que ficou conhecido como a política das salvações. Mas para vocês entenderem esta prática, é importante que a gente volte um pouquinho na campanha eleitoral para a sucessão do presidente Nilo Peçanha. Bem, nessa campanha nós tivemos aí disputando a presidência da República o militar Hermes da Fonseca, o qual foi apoiado pelo Partido Republicano Mineiro, e o civil Rui Barbosa, o qual teve a sua candidatura lançada pelo Partido Republicano Baiano e que, diante da recusa do Partido Republicano Paulista em apoiar a candidatura de Hermes da Fonseca, teve aí o apoio dos paulistas para sua campanha. Então, nós vamos ter aí uma campanha civilista sendo liderada por Rui Barbosa. E vamos abrir um parênteses. Diga-se de passagem, foi a primeira vez em que um candidato à presidência da República saiu fazendo comícios ao longo do país inteiro. Bem, então ele desenvolveu aí um novo jeito de se fazer política. E, em oposição a essa campanha civilista, nós temos aí o que ficou conhecido como campanha militarista, a qual foi liderada por Hermes da Fonseca. Resultado das eleições, embora Rui Barbosa demonstrasse aí que iria vencer as eleições e tivesse um apoio considerável da população brasileira, o resultado das urnas foi a favor de Hermes da Fonseca. Dizem que houve aí uma fraude eleitoral para impedir que Rui Barbosa assumisse o governo. Ora, quando Hermes da Fonseca assumiu a presidência da República, ele vai implantar o que ficou conhecido como política de salvações. E esta prática nada mais foi como uma forma de evitar oposição ao governo presidencial. Então, sob a justificativa de que seria necessário manter a ordem e eliminar a corrupção, nós vamos ter aí sistemáticas intervenções de tropas federais nos estados, promovendo a substituição de grupos oligárquicos que faziam oposição ao governo central.